Olá! Nesse novo cenário mundial, diante da pandemia da Covid-19, o Café Filosófico também fica em casa, assim como cada um de nós. O programa de hoje traz o historiador Leandro Carnal com uma análise de como a humanidade sofreu os impactos causados por epidemias ao longo do tempo e como o momento atual pode também promover mudanças fundamentais na maneira como temos vivido até aqui. Olá, eu participo desse café também aqui da minha casa e eu começo lendo uma citação bíblica sugerida pelo nosso palestrante para ilustrar esse primeiro momento da sua reflexão. E então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Em todos os textos da Bíblia, a doença é enviada como castigo de Deus ao povo eleito ou aos seus inimigos. Também no Novo Testamento aparece muitas vezes a pergunta, quando Jesus encontra cegos de nascença, dizem isso a ele, eles são assim porque eles pecaram ou foram os pais que pecaram? De onde vem a doença? De onde vem a deficiência? De onde vem a morte? Nosso primeiro esforço, naturalmente, é um pensamento teológico. O pensamento teológico ele dá sentido às coisas, porque se veio como castigo de Deus a mim, ou como punição de Deus aos meus inimigos, como é frequente no Antigo Testamento, então eu posso, nesse caso, rezar e eu posso obter a cura. Isso não só animou os povos bíblicos, mas anima muita gente até hoje. Isso não é um problema, a oração não é um problema, ela tem um efeito positivo sobre as pessoas de fé. O que eu quero começar pensando é essa capacidade de traduzir a doença como uma questão moral ou teológica, porque a natureza não é moral. As bactérias e os vírus, as cobras peçonhentas, os terremotos, eles existem. Eles não dependem da minha atitude piedosa ou não. Eles não dependem de eu ser carinhoso ou não entre a minha família ou com os amigos. Os males do mundo existem e os males naturais podem ser influenciados pelo ser humano, como o aquecimento global, mas eles existem. Mas nós nos apegamos a uma explicação que não seja física, que seja metafísica, porque essa explicação transfere um pouco mais de controle para nós. É um desejo psicológico perfeitamente compreensível. Eu não tenho nenhuma autonomia diante de um câncer devastador. Eu não tenho como reagir diante da terra que treme num terremoto que está derrubando prédios. Eu não tenho como fazer algo diante de um tsunami violento ou de uma epidemia como o coronavírus. Então, eu vou fazer uma leitura metafísica. Eu posso ser protegido. Eu posso pedir que Deus aplaque sua ira. E, de novo, isso não é um problema. Mas eu estou entendendo agora o mecanismo pelo qual a minha cabeça produz uma tentativa de controle para fazer uma análise mais densa dessa questão. Essa imagem, no alto do Castelo de Santo Ângelo, é do século XVIII, feita lá, fundida por um escultor alemão. Mas ela foi colocada lá por causa de uma história muito mais antiga do que o século XVIII. Por volta do ano 590, Roma estava assolada por uma peste terrível que diziam vinda do Egito. Roma perdia milhares de pessoas por dia. Estamos ainda no início da Alta Idade Média. Morreu o Papa, possivelmente dessa mesma peste. Assume um novo Papa, o Papa São Gregório Magno. E ele manda fazer uma procissão. Não havia nada a fazer, nada mais compreensível que intensificar as orações. E durante a procissão, algumas pessoas foram atacadas pela peste. Em documento da época se fala que 80 pessoas morreram durante a procissão. Quando o Papa estava se aproximando do Castelo de Santo Ângelo, no início do seu longo e muito produtivo mandato, São Gregório, o Papa viu no alto do castelo uma corte de anjos que se aproximava da imagem de Nossa Senhora que curava, a Nossa Senhora que estava na procissão, e, em particular, o arcanjo, que depois nós identificamos com o arcanjo Miguel, o soldado maior de Deus. E o arcanjo Miguel, que porta uma espada na história da arte,
O Papa viu essa espada cheia de sangue porque as pessoas eram atingidas pela peste. O arcanjo colocou a espada na bainha, significando que a partir daquele momento a peste não atingiria mais Roma. A partir daquele momento a peste cessou e naturalmente São Gregório começa a sua carreira de ser uma referência, inclusive em profecias, em comunicação com o além e seu poder. Então, o primeiro impulso para eu fazer uma leitura metafísica ou mística da doença, ou moral, de eu dizer que a peste negra foi o castigo de Deus pelo pecado dos homens no século XIV, ou porque o papado foi transferido de Roma para Avignon, como se disse, ou que era fruto da maquinação dos judeus que envenenaram poços, causando ondas de massacres de judeus, como na Primeira Cruzada, ao invés de dizer que a tuberculose era o bacilo de Koch que começava a ser estudado, eu vou dizer que ela é fruto da vida boêmia, das pessoas que não são regradas, que vivem na noite, os poetas românticos, por exemplo. Eu vou dizer que a AIDS é fruto da vida promíscua e que o coronavírus é fruto de um plano chinês. Todas são filhas de uma tentativa de leitura metafísica, de não olhar objetivamente as coisas e tentar achar que existe uma explicação que controle, porque se eu dominar essa explicação, vinda de Deus, vinda da China ou vinda de comportamento sexual, eu vou acabar conseguindo controlar a cura. E se eu for a instituição que controla a cura, o Papa São Gregório Magno e a Igreja Católica, ou aquele que vai encontrar um remédio que finalmente, como todos esperamos, detenha a epidemia atual, essa pessoa que tem a cura está cercada de honra, de prestígio, de poder e de dinheiro. À medida que eu invento o pecado, e a doença é fruto do pecado nessa leitura, algum tipo de pecado, em um sentido amplo, eu também invento a maneira de eu conseguir controlar quem vai receber a cura. Se o caminho é árduo para a salvação do corpo ou da alma, eu posso fazer um pedágio suficientemente sólido para que as pessoas se sintam tentadas a se aproximarem de mim. Então é natural que as pessoas saiam em busca das suas crenças, não há nenhum erro nisso e é absolutamente algo natural. Mas eu me refiro às instituições, poderes, que tentam controlar essa leitura e controlar o acesso à salvação, ou ao fim da peste, ou ao fim de todos os tormentos. Assim, se eu inventei que essa peste não era fruto do saneamento que eu próprio poderia ter melhorado nos esgotos da cidade, ou essa peste não era fruto, por exemplo, da situação de pobreza e desnutrição das classes trabalhadoras do século XIX, que levava a uma explosão de tuberculose, como leva até hoje, eu então poderia dizer que ela é fruto de um comportamento que se aproxima do controle do corpo, da capacidade que eu tenho de oferecer uma solução a qual eu tenho a chave de controlar trabalho, impostos, benefícios, votos, indulgências, penitências ou fiéis. Essa é uma característica das doenças na história. Elas fazem também que as instituições tentem controlá-las. As epidemias em história mudam muita coisa. Só para lembrar que em Atenas, o modelo de democracia no século V a.C., o próprio Péricles morreu da peste ateniense, que nós não sabemos se era febre tifoide, se era cólera ou até peste bubônica. O próprio Péricles foi atingido e morreu porque entre 430 e 429 a cidade foi devastada pela doença. Atenas perdeu a primazia para Esparta e acabou levando para o túmulo esse sonho de cidades-estado, poleis, autônomas e democráticas. De alguma forma, a peste de Atenas acabou com o sonho da cultura clássica democrática. Assim como a peste negra erodiu o feudalismo, porque morrendo muitos servos, os que sobraram, os que sobreviveram, vão promover rebeliões camponesas. São as Jacqueries na França, ou são a rebelião de Wat Tyler na Inglaterra, todas do século XIV. Justiniano foi golpeado pelo seu sonho de expandir o Império Bizantino, mas também pela peste de Justiniano. Todos esses movimentos mostram que o vírus, a bactéria, os micro-organismos,
ou os micro-organismos, todos eles são poderosos elementos de mudança histórica. No momento em que a sociedade se expande economicamente, é consequência necessária que haja intercâmbio biológico. As doenças trazidas da Europa para a América, quando do descobrimento do Novo Mundo pelos europeus nos séculos XV e XVI, que dizimaram mais indígenas, num dos maiores genocídios da história, do que toda a violência dos estados, ou dos conquistadores, ou das companhias comerciais. O sarampo e a gripe mataram mais indígenas do que as espadas. Esse contato é sempre fatal para um grupo que não está preparado para esse intercâmbio biológico. As doenças saídas de um lugar para outro, as doenças de origem asiática para a Europa, da Europa para a América, da América para o Velho Mundo, elas são doenças que mostram que há um custo enorme quando existe o primeiro contato humano. Então, se o mundo foi globalizado, se o mundo se integrou na sua economia desde o fim do século passado e nas 2 primeiras décadas deste século, é natural não apenas que nós tenhamos ondas sistemáticas de gripe suína, talvez originária do México, que tenhamos gripes aviárias, tenhamos coronavírus 1 e 2, tenhamos o ebola da África e outros, que vão mostrar como a humanidade está se integrando economicamente, trocando micro-organismos, e para os quais, naturalmente, nem sempre temos resistência. Eu posso fazer leituras apocalípticas, posso fazer leituras de planos para conquistar o mundo, eu posso fazer leituras de guerras biológicas, porque elas existem. Muitas vezes as guerras biológicas, estados e terroristas guardaram nos seus arsenais micro-organismos para combater seus inimigos. Mas a natureza é um pouquinho menos moral. Os fatos são um pouquinho menos subjetivos, são bem mais objetivos do que se imagina. No próximo bloco... A peste coloca em contraponto pessoas que são obrigadas a pensar o pacto social. A história nos mostra que, junto com o intercâmbio comercial e social entre os países, entre as diferentes culturas, ocorre também um intercâmbio biológico. Nesse intenso trânsito globalizado do mundo de hoje, epidemias surgem e se expandem ainda mais rapidamente. Independente da época, o que parece se repetir é a tentação de querer dar à doença um caráter moral e atribui-se a outro a culpa pela sua origem. Mas o surto de uma doença contagiosa nos acorda para além do individual. Somos seres sociais. No ano do Senhor, 1348, aconteceu sobre quase toda a superfície do globo uma tal mortandade que raramente se tinha conhecido semelhante. Os vivos, de fato, quase não conseguiam enterrar os mortos, ou os evitavam com horror. Um terror tão grande tinha se apoderado de quase todo mundo, de tal maneira que no momento que aparecia em alguém uma úlcera ou um inchaço, geralmente embaixo da virilha ou da axila, a vítima ficava privada de toda assistência, e mesmo abandonada por seus parentes. O pai deixava o filho em seu leito, e o filho fazia o mesmo com o pai. Não é surpreendente, pois, que quando numa casa alguém tinha sido tocado por este mal e tinha morrido, acontecesse muito frequentemente todos os outros moradores terem sido contaminados e mortos da mesma maneira súbita. E esta peste se prolongou além do ano anteriormente dito, durante 2 anos seguidos, espalhando-se pelas regiões onde primeiramente não tinha acontecido. Papa Clemente VI era papa em Avignon, era um papa de origem francesa, e foi um papa que testemunhou a explosão de peste negra. Ele se refugiou, saiu do seu castelo papal e foi para o interior da França, mas é também o papa que condenou uma prática, a prática dos flagelantes. Diante de uma epidemia que ninguém sabia a sua origem, se dizia que eram cometas, era uma lua malévola, eram miasmas, o ar envenenado. O ar era considerado o grande elemento de destruição das pessoas. Lembrem que a palavra malária deriva de mau ar, malária. Não fazendo uma relação clara entre as condições de higiene, os ratos, a pulga que picava doentes e sadios, as pessoas saíam pelas ruas se flagelando, se chicoteando,
que é uma outra prática que acompanha as epidemias. Com forma efetiva ou não, quem fizer mais sacrifícios será preservado. Quem sofrer mais será preservado. Podiam ser sacrifícios inúteis para deter a doença, como os flagelantes, proibidos inclusive pelo papado, e que continuaram durante bastante tempo, por séculos. Até hoje, em procissões nas Filipinas, há pessoas que se flagelam, ou pessoas que se pregam a uma cruz na Sexta-feira Santa. Quem fizer mais sacrifícios impede as doenças e impede os males. Mas da mesma forma em que a sociedade zela para que alguns sejam flagelantes, mesmo uma medida eficaz, uma medida considerada pelos especialistas boa e que justifica esse nosso café filosófico no isolamento, que é o isolamento das pessoas nas suas casas para evitarem o contágio e evitar sobrecarregar os hospitais e as UTIs, é absolutamente eficaz, mas tem uma síndrome de flagelante, porque nós nos tornamos vigilantes dos outros nas epidemias. Condenamos quem está saindo às ruas. Aqueles que estão isolados vigiam da sacada quem está saindo às ruas. Mesmo sendo uma medida eficaz ao contrário dos flagelantes, a peste desperta um controle social muito grande, porque ela tem uma outra característica muito curiosa. A peste desperta o sentido de sociedade, porque entendemos que os males são causados socialmente. As epidemias são causadas socialmente. A peste coloca em contraponto pessoas que são obrigadas a pensar o pacto social. Não é à toa que após uma grande epidemia, sempre existem debates políticos muito intensos. Debates como após a grande gripe espanhola de 1918 a 20, que levam a uma ressignificação da política europeia atropelada pela Segunda Guerra e que leva ao estado de bem-estar. É preciso uma saúde pública para todos. Tal como no Brasil também acontece que a atual epidemia fez com que o SUS, alvo de tantos debates, fosse tornado quase que uma estrela nacional, como os ingleses que diariamente aplaudem seu já tradicional sistema de saúde. Mesmo havendo problemas no sistema de saúde inglês ou no SUS aqui brasileiro, nós sempre temos aquela sensação que finalmente, graças à doença, ao invés de nos chicotearmos nas ruas, passamos a pensar objetivamente que pertencemos a um todo maior, que do vizinho pode vir a salvação e pode vir a doença, mas existe o vizinho. Existe a perspectiva do outro. Não é mais possível ignorá-la. Poucas pessoas podem se isolar de fato. E o céu da saúde se encontra então com o inferno da doença aqui na Terra. Vamos dar destaque a uma outra epidemia para falar de um outro texto. É uma epidemia que vai do fim do século XVII, 1665, 66. Um ano em que as tragédias se acumularam. E a cidade de Londres, uma das maiores cidades do Ocidente, foi atacada pela peste bubônica. Essa peste devastadora atingiu todas as pessoas, de tal forma que as cidades eram isoladas em quarentena. As pessoas que tivessem peste em casa eram assinaladas com uma cruz na porta, era colocada uma oração na porta para que Deus se apiedasse das suas almas. O Estado, curiosamente, providenciava comida e entregava pelas janelas ou pelas frestas das portas e era proibido que se saísse de casa. Era uma quarentena forçada, policial, e que estava tentando evitar a disseminação da peste, ainda que não se soubesse que naquele momento o agente difusor, o rato, continuasse ignorando a quarentena. A peste é um inimigo formidável e anda armada com terrores tais a que um homem não está suficientemente preparado para resistir ou lutar. Observem que o autor, Defoe, ele percebe que a doença isola os homens na sua capacidade de responder individualmente a ela. Nós temos nesse momento muitos choques, como em todas as epidemias, porque uns acham que as soluções adotadas são erradas, outros acham que elas são prudentes, outros opinam que elas são prudentes, mas podem causar danos econômicos extraordinários. Mas não é esse o ponto desse café filosófico. Não é esse o ponto que eu, historiador, possa dar uma contribuição. Eu posso criar uma perspectiva, a perspectiva de entender
que Estado e relações sociais crescem muito em momento de tragédia. Estado e relações entre as pessoas estabelecem de uma forma muito clara que a partir deste momento não basta mais a minha existência, que durante a saúde ou a prosperidade pode ser concebida individualmente. Mas eu vou ter que pensar de forma social. O aspecto positivo de tudo isso, e que é uma possibilidade para o mundo pós-epidemia, é que as pessoas percebam, no sentido da alegria da vida, que retorna após as epidemias, como foi o caso do Renascimento após a Peste Negra, que as pessoas possam imaginar, que elas possam supor que após uma grande provação, com mortes em grande quantidade, nós possamos passar então para outra etapa. Uma etapa em que você valorize quem sobreviveu, que volte a sentir esse vigor da vida que se justifica em si mesmo e possa de novo perceber aquela alegria que foi o Renascimento, que redescobre no antropocentrismo, essa obra de arte que é o homem, o prazer da vida, o otimismo, o futuro, em detrimento de períodos anteriores mais pessimistas. Mas que possa redescobrir, esse é o meu desejo mais do que minha análise, que sem uma economia mais solidária, mais atenta ao outro, nós tenhamos diante de nós um desafio que seja o desafio de perceber que qualquer solução na doença e na saúde, na prosperidade ou na crise econômica, seja o desafio de perceber a sociedade incapaz de avançar com o atual grau de desigualdade social. A crise escancarou essa desigualdade. Para uns, a administração do tédio do recolhimento. Para outros, simplesmente o que fazer com o seu comércio. E para um grupo mais pobre, um desastre sem precedentes, acumulados em comunidades muito próximas, sem reservas de dinheiro, sem comida, sem espaço para o isolamento, sem dinheiro sequer para álcool gel ou para máscaras. Então, nós percebemos de forma clara que se a doença é um fenômeno geral, ela atinge as pessoas todas, mas as reações à doença dependem, é claro, do grau de inserção dentro de uma sociedade profundamente desigual. Então, se há uma perspectiva boa após a crise, é que, independente do posicionamento político das pessoas, nós temos que entender o desafio denso, necessário, acima de tudo, indispensável, de uma economia solidária, de uma sociedade mais integrada, de uma capacidade de pensar mais o futuro em conjunto. Essa é uma questão que pode ser um grande aprendizado para a crise. Só para dar o exemplo que eu falei das epidemias de cólera na metrópole londrina, a partir da explosão da cólera em Londres e Paris, houve o apelo a um projeto mais amplo de esgotos, de investimento no saneamento básico, de capacidade de pensar as pessoas de uma forma diferente, que a cidade não poderia existir, mesmo que os ricos pudessem fugir para seus castelos e vilas afastados dos grandes centros, a sociedade inglesa e francesa não sobreviveriam se elas continuassem excluindo a maior parte das pessoas do acesso ao saneamento básico e assim por diante. O segundo aprendizado das epidemias a partir do século XVIII é o progresso da ciência e da medicina. Foi observando as mulheres que tiravam leites das vacas, observando que elas tinham uma forma benigna de varíola, que é a varíola bovina, que muitas pessoas, muitas, inclusive o Dr. Jenner, consideraram que se a vaca tem uma forma branda de varíola e as mulheres que lidam com o leite das vacas não adquiriam a forma pesada de varíola que matava ou tornava a pessoa portadora de dramas estéticos para o resto da vida, a varíola talvez pudesse ser vencida com uma ideia nova. Inocular em alguém um pouco da ferida com a infecção da vaca para a pessoa sadia, e aí, através da vaca, vacum, vacina, surgiu a primeira luta para evitar uma doença terrível que matou mais gente que a maioria das epidemias. E hoje a varíola é a única doença que nós conseguimos vencer graças a esse progresso. No século XX, o progresso enorme das vacinas deram esse salto demográfico que nós tivemos para a nossa alegria e para a nossa sorte. Graças às medidas de higiene, o avanço da ciência, o avanço da medicina, a morte de uma criança
passou a ser vista como excepcional na classe média e na classe alta. Então a minha esperança é que, além da solidariedade que eu identifiquei, a nossa epidemia também traga uma crença maior nas vacinas, no progresso científico, na palavra dos médicos, que são os especialistas, e se restaure, ao invés do anticientificismo que domina nesse momento, se restaure a crença no método científico. No próximo bloco... Quanto maior seu medo, talvez maior seja a consciência que você tem do milagre profundo que é estar vivo. A chegada desse vírus deve nos lembrar que a incerteza continua sendo um elemento inexpugnável da condição humana. Todo o seguro social que você pode contratar nunca será capaz de garantir que você não ficará doente ou que será feliz na sua casa. Tentamos nos cercar com o máximo de certezas, mas viver é navegar em um mar de incertezas, através de ilhotas e arquipélagos de certezas, nas quais obtemos nossos suprimentos. Que nós teremos que fazer um desafio, e é um desafio muito grande, é o desafio da incerteza, que apesar de eu, Leandro, e todos que estão me ouvindo quererem certezas, escreve o grande Morin. Tentamos nos cercar com o máximo de certezas, mas viver é navegar em um mar de incertezas, através de ilhotas e arquipélagos de certezas, nas quais obtemos nossos suprimentos. Eu identificaria nessa incerteza, essas ilhotas, a ciência e as boas práticas sociais, através das quais, na visita a esse tipo de ilhota, peguemos um pouco da esperança e da vontade de superar a crise nesse momento. Alain Touraine escreveu na França que o choque econômico do coronavírus pode produzir reações fascistas. Viver em um mundo sem atores que o inimigo não tem cara ou estratégia. E o vírus não é o único mal, diz Touraine, em avançada idade, que nós enfrentaremos novas crises, possivelmente crises ecológicas, ainda mais graves, e que o século XXI será o século da resiliência diante de crises sucessivas, constantes, que nós temos que nos unir para produzir um mundo com pensamento mais científico e muito mais justo do ponto de vista social. E, por fim, um colega de profissão, famoso internacionalmente, Yuval Harari, diz que uma coisa muito importante é que nessa crise, nosso maior inimigo não é o vírus, mas nossos próprios demônios interiores. Escreve o historiador israelense, é o nosso ódio, é a nossa ganância, a nossa ignorância. São pessoas que incitam o nosso ódio, culpando a epidemia em algum grupo humano e nos dizendo para odiá-los. Acho que o mais perigoso não é o vírus em si. A humanidade tem todo o conhecimento e as ferramentas tecnológicas para vencê-lo. O problema realmente grande são nossos demônios interiores, nosso próprio ódio, ganância e ignorância. Temo que não se esteja reagindo a essa crise com solidariedade global, mas com ódio, colocando a culpa em outros países, em minorias étnicas e religiosas. Mas espero que consigamos desenvolver nossa compaixão e não nosso ódio, e reagir com solidariedade global, desenvolvendo nossa generosidade de ajudar os necessitados. E que desenvolvamos nossa capacidade de discernir a verdade em vez de acreditar em todas essas teorias da conspiração. O mesmo Yuval Harari profetiza, num livro anterior, Homo Deus, que todos que nasceram no século XXI atingirão pelo menos 120 anos. É um número extraordinário. Se pudermos substituir órgãos que forem colapsando por órgãos artificiais, se acharmos um jeito de deter radicais livres, deter tumores e doenças, nós vamos fazer com que as pessoas não morram de doenças antes de uma idade avançada. Não morrerão mais, como no passado, de apendicite, de pneumonia ou de coronavírus. Mas nenhuma dessas questões nos coloca diante da imortalidade. Nenhuma dessas questões nos faz ficar reflexivos que o homem possa durar para sempre. Mas o que nós temos, nesse caniço pensante que é o ser humano, nesse cadáver adiado, nesse que é o único animal que tem consciência da sua própria morte, o que nós temos diante de nós são essas
ilhotas, essas pequenas ilhotas de racionalidade. E nessas ilhotas lutando, sem saber tudo, muitas vezes repetindo de forma mais avançada a pesquisa que se fez no passado e tentando ir adiante, estão cientistas, médicos, errando e acertando. São as pessoas que podem nos conduzir a uma existência que nos faça afastar ou negar pensamentos que não sejam objetivos para lutar para isso. E eu quero também que nessas ilhotas, no mar de incertezas que Morin identificou, que sempre irão nos acompanhar, que essas ilhotas pequenas também contenham humanistas, pessoas de todas as áreas, que pensem que existem duas lutas complementares. Uma é a preservação da vida biológica em si, e a outra é a preservação da dignidade das pessoas. Porque de nada adianta preservar a vida biológica se ela for indigna, de nada adianta a dignidade se não houver a vida biológica. Pessoas que digam que eu tenho que salvar o máximo possível de pessoas, que não adianta achar soluções que isolem um grupo em uma pequena comunidade, ou com acesso ao topo da medicina, negando a todos os outros. Que através desses mecanismos nós consigamos então dessas pequenas ilhotas de racionalidade observar que eu não vou seguir teorias conspiracionistas. Eu não vou seguir teorias milenaristas. Não é o fim do mundo. Não é sequer a pior epidemia da história. Não é sequer alguém que esteja perto de determinar que o homem está no fim, mas que é esse sofrimento até o momento de milhares e milhares de mortos, centenas e centenas de milhares de pessoas atingidas e milhões isolados em casa quando conseguem, ou não isolados sofrendo uma incerteza ainda maior, e uma economia em frangalhos no mundo inteiro, atingida pela epidemia no mundo inteiro, que nós redobremos a aposta na ciência, na opinião dos especialistas, na opinião daqueles que podem nos dizer algo em meio a tantas trevas, a pequena vela. E cada médico, cada enfermeiro, cada responsável em um hospital, cada pesquisador em um laboratório, cada pessoa que cuida, cada assistente, cada pessoal da limpeza, da cozinha, de todo o sistema hospitalar, que essas pessoas possam, com essa pequena vela, fazer algo que nos leve um pouco adiante, e que junto com essas ilhotas que Edgar Morin nos indica, existam também humanistas, filósofos, sociólogos, historiadores, antropólogos, pessoas de bom senso mesmo que não tenham título algum, e que digam que se a doença me assusta, e ela me assusta, se a doença me assusta, é porque eu tenho amor à vida, e é pela vida que eu vou lutar, e que não adianta eu me salvar. Eu tenho que salvar não apenas a mim e aos meus entes amados, mas salvar ao mundo, porque não vale a pena um mundo em que não exista nem saúde, nem dignidade. Então, essa epidemia, que eu fiz um breve histórico, para mostrar que houve momentos muito mais graves, ela pode nos ajudar a superar aqueles que estão tentando controlar o medo para lucrarem do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, e do ponto de vista político, essa doença. Junto do vírus, essas são as piores pessoas. Elas são uma praga para a humanidade. Que nós consigamos, através do raciocínio, do livre-arbítrio, da reflexão, diminuindo os ódios e lutando pela vida. Vida que pulsa em mim e naquele que eu discordo politicamente. Vida que pulsa em todas as pessoas, que sempre deve ser preservada. Medo de morrer não é um problema. Aristóteles até diria que a gente deve se preparar, mas nós precisamos ter coragem para enfrentar o que é inevitável. Os estoicos insistiram muito nisso, e eu volto a insistir com uma outra tonalidade que não estoico. Quanto maior seu pavor, quanto maior seu medo, talvez maior seja a consciência que você tem do milagre profundo que é estar vivo, do milagre que é ter pessoas que a gente ama. E para isso, para que isso continue, nós precisamos apostar na voz dos especialistas, como os médicos, e na voz ponderada de humanistas, sejam eles universitários ou não, de pessoas que digam que a vida vem em primeiro lugar,
A dignidade dá sentido a essa vida e não existe pessoa isolada. De que adianta ter sobrevivido à tempestade se todos os que têm sentido para mim morreram biologicamente, ou a sociedade que eu estou inserido adoeceu e morreu eticamente e moralmente. Então eu aposto nessa crise, a partir dessa leitura que eu fiz breve de história e de pensadores, como uma chance da gente ressignificar o que é o valor da vida, o que é o valor da ética, o que é o valor da família, o que é o valor da nação e do grupo social ao qual eu pertenço. Se eu conseguir isso, foi um preço alto, muito doloroso, mas foi um preço possível para eu enfrentar a crise e enfrentar a dificuldade. Se a crise cobrou seu preço, sair dela pior, seria melhor que a crise não tivesse existido. Se eu saio melhor, foi o preço, pedágio alto e doloroso, para que eu me torne uma pessoa melhor. No próximo bloco... Sim, a morte é democrática, o vírus é democrático, mas o processo de defesa contra ele, o processo de saúde e de acesso à medicina, não são democráticos esses processos. Ao longo da história, as pandemias provocaram medo e morte. Produziram culpados e teorias conspiratórias, mas também avanços da ciência, novas necessidades políticas e sociais, líderes responsáveis e criatividade. O que podemos aprender com a história que nos trouxe até aqui? Diversos pensadores apontam algumas direções e legados dessa crise. Mas o que cada um de nós está sentindo e se perguntando diante desse inédito e desafiador contexto em que estamos todos imersos? O Ricardo afirma, Karnal, que há uma sensação de aumento de velocidade do tempo acelerado mesmo a gente estando em casa. E a pergunta que ele faz é se todas as crises mundiais, guerras, provocaram esse aumento de velocidade no mundo. Sim, sempre. Essa é uma característica dos 3 catalisadores da história: guerra, revolução e epidemia. São os 3 grandes catalisadores da história que provocam saltos tecnológicos. Então, a partir disso, a tecnologia que nasce muitas vezes disso, ou está relacionada a isso, é um outro e um 4º catalisador. Então, em primeiro lugar, sim, o tempo está se acelerando. Por uma questão que seria complicado explicar aqui, mas é que à medida que nós envelhecemos, nós temos percepção de um tempo mais rápido. Então, se você acha que o tempo está voando, isso pode ser sinal de que você hoje tem menos colágeno do que quando você achava que todo o tempo estava à sua disposição. Segundo dado, nós temos um vício de preencher o tempo todo, nós temos horror à ideia de ócio, então nós temos um ócio produtivo. Passamos muito tempo sem fazer nada, mas vendo e-mails, pegando o telefone, mandando mensagem, recebendo memes. Nós temos que estar muito atarefados no nosso tédio e no nosso ócio, diferente da atitude contemplativa de alguns séculos atrás. E muito importante, de fato, como nós preenchemos o tempo todo, esse tempo não tem um espaço para ser sedimentado. O grande Zygmunt Bauman, que já foi alvo aqui de um café filosófico, o grande Zygmunt Bauman, dizia que nós vivíamos um mundo líquido. Eu acho que a velocidade aumentou tanto desde a recente morte do Zygmunt que nós vemos hoje um mundo gasoso, porque não é mais apenas líquido no sentido de não ter forma, ele é volátil. O mundo de hoje é completamente diferente de um mundo há pouco. E essa velocidade, ela é enorme. Os debates ficaram muito mais acelerados. Então, o que aconteceu? Nós deixamos o sólido pelo mundo que é sólido desmancha no ar, citação de Marx, ressaltada por Marshall Berman no livro de mesmo nome. Passamos para o mundo líquido a partir desse mal-estar da pós-modernidade de Zygmunt Bauman e chegamos agora ao mundo gasoso, ou seja, é um mundo absolutamente sem forma alguma, uma velocidade que parece que estamos assistindo um filme. E isto vai privilegiar pessoas capazes de dar respostas mais rápidas, menos apegadas à sua zona de conforto, mais capazes de pensar holisticamente, integradamente, e não a partir apenas de uma fixação de especialista. O Edivaldo te pergunta assim: o vírus Covid-19 se mostrou não preconceituoso, segundo a palavra dele aqui. Ou seja, ele atinge indiscriminadamente, e a pergunta que ele faz é:
se as pestes anteriores criaram mais segregação ou mais aproximação após os seus fenômenos. Os vírus podem ser democráticos, como geralmente são. Eles têm características patogênicas distintas. A gripe espanhola matava muito mais gente entre 20 e 40 do que com gente com mais de 60. Isso tem a ver com a realidade demográfica do início do século e a característica daquele tipo de elemento agressivo. Atualmente, tudo que nós sabemos é que o nosso vírus atual é preferencialmente fatal para pessoas de mais idade ou portadoras de algumas características específicas, como diabetes, problemas cardíacos, etc. Agora, o caráter democrático da morte, representado em quadros modernos através de uma palavra e expressão em latim, memento mori, lembra-te da morte, né? Lembra-te que és pó, os cemitérios que colocavam na porta, né? És o que fomos, serás o que somos, a Capela dos Ossos de Évora, que escreve nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, mostram que existe uma leitura universalizante para criar no plano da morte uma ideia de democracia muito útil para discursos filosóficos e religiosos. Sim, a morte é democrática, o vírus é democrático, mas o processo de defesa contra ele, o processo de saúde e de acesso à medicina, não são democráticos esses processos. O vírus foi detectado inicialmente não em hospitais da periferia do Brasil, mas em hospitais privados de alto padrão. Uma vez iniciado em classes altas e médias altas, o vírus se democratiza em classes baixas. E lembrando que hoje nós temos um aumento enorme do número de enterros em cemitérios populares sem o teste. Ou seja, a mortalidade pode ser muito maior. A morte é uma realidade democrática. Os túmulos e a maneira de eu lutar contra a doença não são. Então, sim, o vírus é democrático. A defesa contra ele ainda é profundamente elitista e profundamente restritiva. O Mário te pergunta, carnal, como você explica que no começo do século XXI ainda parece que algumas pessoas acreditam que o mundo ainda é mágico, ou melhor, encantado, e que por alguma razão mágica eu não serei infectado? É porque isso é um pensamento infantil. Mas o caráter da crença mágica de que eu sou especial talvez seja a maior sobrevivência de uma individuação da psique, de uma característica em que eu consigo me proteger dos males do mundo, supondo que comigo não ocorrerá. Então eu posso sair à rua sem máscara e quebrar o isolamento, porque comigo não ocorrerá. Isso é muito comum em todos os períodos, que é uma espécie de negacionismo autocentrado. Acontece que o cérebro tem uma característica que eu aprendi com colegas pesquisadores, que não é meu caso, não pesquiso o cérebro, ele é muito autorreferente. E segundo um estudo recente de uma pesquisadora, que eu admiro muito nos muitos livros e palestras que assisti, Susana Herculano Holtz, se você entra em uma câmara de privação de sentidos, ou seja, aqueles lugares que você não tem som, temperaturas, cheiros, etc., que deem ao cérebro alguma distração, o cérebro é autorreferente, ele se fecha e passa a celebrar suas próprias memórias, suas fantasias, seus medos. O cérebro, dizia John Milton, o autor de Paraíso Perdido no século XVII, é um universo em si. Ele contém o seu inferno e o seu paraíso. E eu acho que isso que hoje se diz o cérebro autorreferente, ele é reforçado por aquelas redes sociais ou por aqueles grupos de WhatsApp, no qual eu acho que, como tem muita gente, eles devem conter a verdade. Então, se no meu grupo de WhatsApp diz que o vírus é uma invenção maligna da China, ou para desestabilizar algum governante, eu não pergunto se alguém daquele grupo é um pesquisador, um infectologista. Eu apenas digo que aquilo existe, que aquilo é o traço, e passo a acreditar porque essa verdade ela é conveniente. E sendo autorreferente, o cérebro busca a verdade que o questione menos. Por isso o incômodo do pensamento filosófico, porque o pensamento filosófico não é a forma de eu dar respostas claras e tranquilizadoras, mas é a forma de eu questionar as respostas que eu estou dando e, através de um ceticismo metódico, como, por exemplo, Descartes utilizou, através de um ceticismo metódico,
eu vou tentando desconstruir o que eu penso. Então, o bom filósofo, nesse caso, seria alguém que faz perguntas e não alguém que dá respostas. E há poucos bons filósofos nos grupos de WhatsApp. E provavelmente eu acabo seguindo aquelas coisas que eu acho melhores, mais convenientes, em geral, que me salvam. Então, uma dica psicanalítica ou filosófica é: se a explicação defende que você é especial, único e está a salvo, ela é uma explicação ruim, tenha cuidado. Há um risco dela ser ditada pelo seu delírio narcísico e não pela realidade ao seu redor. Karnal, você acredita que essa epidemia pode causar empatia nas pessoas, diminuindo o egoísmo na sociedade? E a Cibele te pergunta também, qual seria a sua reflexão acerca da incerteza do amanhã que tenha acometido as pessoas no momento em que vivemos? É possível sugerir o nascimento de um novo ser humano? Ou de novos sistemas com novas prioridades? Eu acredito na empatia das pessoas, mas eu sou obrigado a reconhecer que as crises, como eu disse lá atrás, revelam heróis e canalhas. Pegando um exemplo que eu dei em uma palestra, ocorre a perseguição a um grupo, que são os judeus na Segunda Guerra, e há um grupo de cristãos na Holanda que coloca seus vizinhos judeus no sótão de casa com risco da própria vida. E há um grupo de cristãos, que foi o caso de Anne Frank, que denunciou que havia aqueles judeus para ganhar benefício junto aos ocupantes alemães. Os dois pertencem à Holanda, os dois são ocidentais, urbanos, educados e cristãos. Então, a crise revela as duas coisas: os justos entre as nações e os canalhas que denunciam e que têm prazer. Quer dizer, as pessoas que acolhem o imigrante que foge para a Europa e uma pessoa que eu lembro numa imagem na Hungria, passando uma rasteira no imigrante que corria, se aproveitando de uma situação de fragilidade para exercer ainda mais seu sadismo e sua imbecilidade naquele instante. O amanhã. Eu gosto da ideia do filósofo Epicuro, que diz que o amanhã não é nem nosso, nem inteiramente nosso. O que significa isso? O amanhã não é, o futuro não é algo que independe da minha vontade, porque o que eu fizer hoje influencia diretamente o futuro. Mas o futuro não é controlado por mim, não é nem nosso, nem inteiramente nem nosso. Significando que o futuro é uma espécie de entrelaçamento, imbricamento entre decisões que eu tomo agora, muito claras, muito concretas, e o acaso, o inesperado, ou usando Maquiavel, a fortuna. Então não é nosso e não é nem nosso. O que eu faço hoje racionalmente como uma pessoa protagonista e racional é tomar aquelas medidas que matematicamente me aproximem de boas medidas para esse futuro. Nesse caso, eu acredito, vendo os especialistas, que o isolamento que eu me submeti aqui nessa casa pode preservar melhor o meu futuro e ainda ter benefícios para toda a sociedade. Então, isso vai me preservar? Não, pode ser que um dia eu seja contaminado sem querer por algum elemento que eu não tivesse prestado atenção. E outra pessoa que saiu de casa todos os dias, querendo ou não querendo, esteja imune a isso. Bem, existe um aleatório muito grande, ele não é nosso e também não é não nosso. Apenas que ações racionais no presente não controlam o futuro, mas aumentam a chance matemática desse futuro ocorrer de acordo com a defesa da vida e com os valores que eu prezo. Nós somos jogados no meio de dois furacões, o desafio econômico grave e o desafio gravíssimo de uma epidemia. Esse é o momento em que nós precisamos de muita coragem para tomar atitudes certas, concretas, para fazermos o que deve ser feito. Esse é o momento que precisa de mais equilíbrio, nem desespero, nem histeria, nem negacionismo. Quando você tiver dúvidas de medicina, de doença, não consulte seu grupo de WhatsApp, não consulte suas redes sociais, consulte médicos. Existem divergências entre eles, porque a ciência nunca é uma unanimidade, mas é ali entre eles que você vai achar respostas. E quando você tiver dúvidas se é certo ou errado, faça a tríplice pergunta se aquilo é bom para todos, se é verdadeiro e se vai melhorar os envolvidos. Se for bom, se for verdadeiro e se for melhorar, essa tríplice prova é a chance muito grande que seja ético e, acima de tudo, perceba que o seu risco é grande, mas quase todo mundo que está nos acompanhando não está no fundo do poço,
não é um morador de rua, não está sem lugar para se proteger. Então você sempre será, tendo menos, mais, pouco ou muito dinheiro, um privilegiado. E essa é quase uma missão que nós temos nesse momento, de aumentar a solidariedade, orientar quem precisa, ajudar e o máximo possível lembrar que ninguém se salva sozinho, a gente sempre se salva em conjunto. Ou citando meu grande Rabino Hillel, do século I antes da era cristã, se não eu, quem? Se não agora, quando? Crise é um momento para mostrar que a gente não veio a passeio, separar amadores de profissionais. Mar calmo não favorece a formação do marinheiro, mar agitado mostra o que você vê. Tenham garra, tenham esperança, sejam otimistas, sejam solidários. As crises passam, mas a ética brilha em quem passou por ela de forma solidária. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Quando a gente observa uma teimosia fatal, inclusive, quando a gente observa alguém tomando uma atitude que é claramente contrária aos fatos, nós temos que entender que essa irracionalidade ela é só possível nos seres humanos. Talvez um medo do novo e a sua insegurança sejam tamanhos que ela prefere a negação. A negação é um conforto muito grande.